Shalom, shalom, apóstolo Wilk, apóstola Ivânia, é um prazer falar com vocês através desse áudio. Eu creio que um dia poderemos falar face a face um com os outros. Então, o que eu quero compartilhar hoje aqui com o Senhor nesse áudio é exatamente o que Deus havia revelado em um momento em que eu estava assistindo a sua live da escola, né? A primeira parte, a aula 1. Então, eu gosto muito de acompanhar no momento em que eu estou deitada, no horário da noite, que é como se eu estivesse vivendo pessoalmente, estivesse em presença ali. É um momento mesmo de descanso e repouso, onde nós podemos nos conectar realmente de maneira mais profunda. Então, nem sempre eu tenho a oportunidade de acompanhar ao vivo, mas sempre que eu posso, eu acompanho ao vivo as suas lives, ou então, assim que há oportunidade, eu vou para assistir. Então, eu estava assistindo essa live, já estava gravada, não assisti ao vivo. E no momento em que o Senhor ministrava ali, sobre um pastor chamado Roberto. Inclusive, o Senhor citou que o nome do canal dele é Herdeiros do Pai. E ali ele pede um destravamento do ministério, né? Ele pede que o Senhor ore destravando. E naquele exato momento em que o Senhor ali orava e ministrava sobre a vida desse pastor, e eu creio que é da sua esposa, Flávia, ali o Espírito Santo me levou em visão naquele momento e eu vi uma grande multidão, e sobre essa multidão estava uma claridade de glória sobre eles e o que me chamou muito a atenção é que todos tinham a mesma estatura, eles estavam todos alinhados, organizados e havia como se fosse uma retidão mesmo, algo totalmente reto sobre aquela multidão. Então, como se aquela multidão estivesse posicionada dentro daquilo que é correto. Então, ali, quando eu tomei assim a consciência do natural, veio o discernimento, eu creio que seja exatamente ali quando o Senhor ministrou sobre esse ministério, sobre a vida desse líder. Eu creio que houve uma ativação, um destravar do Espírito Santo sobre eles e esse alinhamento que havia de estatura, né, de organização, eu creio que é exatamente um povo que vai estar alinhado com o reino dos céus, com o reino de Deus, porque o reino de Deus é de justiça, misericórdia e equidade. E equidade é igualdade, é todos andando no mesmo padrão de Deus. Não existe diferença de um para o outro. É uma consciência exata de reino, de corpo de Cristo. Então, eu creio que esse destravar veio sobre essa igreja não apenas no sentido de multiplicação de pessoas, mas um destravar da realidade do reino de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus e glória ao Espírito Santo do Senhor. E louvado seja o Senhor pela sua vida e da sua família, que tem vivido de fato, se rendido cada vez mais ao propósito eterno dos céus, para que o reino de Deus venha fluir na terra. Então, a outra experiência nessa mesma live foi quando um senhor pede a oração pelo seu filho.
Então, no momento que o Senhor estava ministrando a cura desse jovem, desse filho, não sei se é um jovem, se é uma criança, mas nesse momento eu vi as pernas de um jovem com um tênis, ele estava calçado com um tênis, ele estava sobre um solo totalmente arado. É como se fosse um solo por onde havia sido arado, estava preparado para uma semeadura, para uma plantação. Então, eu não sei exatamente o que o Espírito Santo quis revelar quanto a isso. Então, mas eu creio em nome de Jesus que Ele vai revelar, dar o discernimento para o Senhor. Então essa foi a experiência da primeira live que eu tive, apóstolo, e naquele momento ali eu senti muito o fluir da glória de Deus, e inclusive muita vibração no corpo e aquele ambiente totalmente congelado ficou no meu quarto. E a outra experiência foi da segunda live, que no momento em que eu estava assistindo, eu tive muita vibração também, e dentro dos meus ossos, os meus ossos parece assim que percorria aquele ar frio, parece assim que os meus ossos estavam sendo revestidos e aquilo percorria, subia e descia, principalmente nos joelhos. Então aquela unção interna começou assim a fluir e eu comecei a sentir tremores no meu corpo naquele momento, me tremer muito e orar em línguas nesse momento, e eu via muitos raios mesmo, como se fossem relâmpagos nesse momento, e eu via como fumaça. Então é algo muito tremendo, muito maravilhoso da parte de Deus. Eu creio que Deus está, de fato, realizando o seu propósito nesses dias para tudo aquilo que Ele planejou para esse tempo. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente, abençoe sua família e que Deus sempre lhe use como canal para o propósito da sua glória aqui na terra. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo, obrigada pelas orações, obrigada por o Senhor sempre ouvir a voz de Deus. A minha oração é que muitos outros consigam ouvir a voz do Senhor com respeito a tudo aquilo que Deus quer que nós possamos ouvir, como a palavra do Senhor fala claramente que em Apocalipse, que todo aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu creio que o Senhor tem sido resposta nessa geração, resposta de Deus e para muitas vidas, porque o Senhor ouviu de fato a voz do Espírito. Louvado seja o Senhor. Que Deus lhe abençoe grandemente com toda sorte de bênção e que muito mais Deus venha fazer através do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.